E se Jesus não tivesse morrido na cruz, o que teria acontecido com aquelas pessoas, com aqueles servos de Deus do Velho Testamento? Será que eles teriam ido para o céu? Olá, tudo bem? Eu sou o Renato, do Instituto Melhor de Nós, e eu queria falar com você aqui acerca da Igreja eleita. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Provavelmente você, assim como eu, já teve esse questionamento, né? Já pensou, mas espera aí, a palavra fala que Jesus é o nosso Salvador. Jesus, ele morreu para nos dar salvação. E aí, se ele não tivesse morrido? Se naquele momento da cruz tivesse acontecido alguma coisa, ele não aceitasse, e aquelas pessoas que estavam antes? Davi, como que fica? Moisés? Ou ainda você pode pensar o seguinte: espera aí, Jesus ele veio anos depois. Quando Jesus veio, ele morreu só daquele momento para frente? Mas onde que ficou a alma daquele povo para trás? Né? Para onde ia esse pessoal? Então é sobre isso que eu queria comentar um pouquinho com você aqui nesse vídeo. Só uma coisa aqui, todas essas aulas que eu estou colocando aqui, a gente tem um conteúdo no blog, tá? Mais detalhado, com mais explicações. Então eu sempre estou deixando aqui embaixo o link também dessa aula no blog. Você pode entrar lá, pode baixar, pode imprimir o material se você quiser. Todas essas aulas que eu coloco aqui, eu tenho o conteúdo lá. Então pode pegar o link aqui e ir lá. Às vezes algum vídeo ou outro eu esqueço de falar isso, tá? Mas mesmo que eu não fale, você pode olhar aqui que você vai conseguir baixar. Quando Deus cria o homem, preste atenção nisso aqui, isso é muito interessante você poder entender o final. Quando Deus cria o homem, o que ele faz? Ele coloca o homem no jardim. Esse jardim, ele simbolizava, não é que esse jardim era, mas ele simbolizava a eternidade. Por quê? Ele era um local onde o homem estava protegido, guardado, e nesse local Deus falava com o homem todos os dias. Então ele simbolizava a eternidade. Só que o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, a orientação de Deus. Ele não pega Deus de surpresa, mas eu vou comentar isso em outro vídeo, tá? Ele não pegou Deus de surpresa, mas ele desobedece a Deus e agora ele é expulso do jardim, tanto Adão quanto Eva, né? Os irmãos conhecem a história. Eva foi enganada pela serpente, come do fruto. Adão também come o fruto. Quando Deus chega, faz para eles ali mata um cordeiro, faz uma roupa de pele de cordeiro para eles e expulsam eles do jardim. No momento que eles são expulsos do jardim, é colocado um anjo à porta ou à entrada do jardim, para proteger a entrada do jardim, para que o homem não pudesse mais retornar. Ou seja, então, vamos voltar no início. O Éden, ele tipificava a eternidade. Ele era uma tipologia da eternidade. Agora o homem, ele perdeu o direito à eternidade. Ele não poderia mais voltar para a eternidade. Para que o homem pudesse voltar, ou seja, para que ele pudesse reconciliar com Deus, o preço a ser pago deveria ser preço de sangue. Só Jesus poderia morrer pelos nossos pecados. Ou seja, só Jesus poderia morrer para pagar essa dívida tão alta e o homem poder de novo voltar à eternidade. Voltar àquele jardim que nós estamos comparando com a eternidade aqui. Entende? Então o homem, ele tinha eternidade. Então, imagina aqui, ó, a eternidade. O homem perdeu a eternidade. E agora o homem tinha que voltar de novo para a eternidade. Só através de Jesus ele poderia voltar de novo. Então, Jesus ele tinha que vir, ele tinha que morrer, ele tinha que passar por todas as orientações descritas no Velho Testamento. Tá? Ele tinha que passar por todas elas e no final morrer na cruz. Se ele fizesse isso, o homem tinha de novo acesso à eternidade. Porém, Jesus já era Deus. Ele não era obrigado a descer aqui na terra. Ele não precisava morrer.
certo? Ele não precisava, mas ele fez isso por amor a mim e por amor a você. Então a palavra nos conta, exatamente através de Jesus, quando Jesus ele estava já aqui na terra, alguns detalhes de como ficava aquelas pessoas que agradaram a Deus, que viveram uma vida de buscando santificação, viveram uma vida de comunhão com Deus. E morreram, mas que não poderiam voltar. Então imagina aqui a eternidade, certo? O homem agora, lembra que eu falei que o preço para eles entrar aqui de novo era somente através do sangue de Jesus? Não adiantava ser bonzinho, ter vida de comunhão. Então, Davi, Moisés, essas pessoas que viveram aqui, eles não podiam entrar aqui. Tinha essa barreira. Por isso Moisés, ele vai escrever o seguinte: de eternidade a eternidade tu és Deus. Olha que interessante. De eternidade a eternidade. Por quê? De eternidade a eternidade. Porque o homem uma vez tinha essa eternidade e agora ele perdeu essa eternidade e através de Jesus iria reconquistar essa eternidade de novo. Porém, Jesus ele vai trazer alguma coisa sobre isso. Como ficavam essas pessoas enquanto ele não morria por nós. E ele vai relatar isso lá no livro de Lucas, quando ele fala o seguinte sobre a parábola do rico e Lázaro. Quando Jesus fala da parábola do rico e Lázaro, ele vai contar essa história. Tá? Ele vai contar o seguinte, que existia um local chamado Seio de Abraão, tá? E era paralelo ao Hades. O que separava esses locais era um abismo. Então imagina aqui um Seio de Abraão e aqui o Hades. Tá? Então aqui vinha as pessoas que morreram, que não aceitaram a Jesus, não agradaram a Deus, aqui as que agradaram a Deus. Separados por um abismo. A Bíblia não é muito clara para dizer se quem estava no seio de Abraão tinha consciência, se ele sabia o que estava acontecendo ali, se ele tinha memória, né, da sua vida passada aqui na Terra. A Bíblia não traz para a gente essas informações. Porque o que a Bíblia mostra ali é que Lázaro ele estava no seio de Abraão e os anjos estavam com ele ali. O que a Bíblia mostra é que Lázaro estava no seio de Abraão. Muito bem. Tá? Muito bem. Mas não fala de nenhuma interação. Então, assim, a gente deduz, pode trazer uma dedução, mas a Bíblia não fala. Já quem estava no Hades, aí a Bíblia já nos traz mais resultados. Ela diz que quem estava do lado de cá, essa pessoa tinha consciência, ela sabia exatamente por que ela estava ali, tá? Ela sentia dor, angústia e talvez dá-se a entender ali que o maior sofrimento, a maior dor que aquela pessoa tinha, não era o local em que ela estava simplesmente ou que o seu corpo físico estava passando. A maior angústia ou a maior dor, o maior sofrimento que quem estava ali era psicológico, era a consciência. A consciência era o maior sofrimento que aquela pessoa tinha. Por quê? Porque ela lembrava de tudo. Ela lembrava que ela teve a oportunidade de aceitar Jesus, por exemplo. Ela lembrava que pessoas foram até ela falar de Jesus. Tanto é que na parábola que Jesus fala, ele diz assim, olha, que quem estava lá no Hades, que era o rico, ele pede para que o deixasse ir até Lázaro, para que Lázaro fosse avisar os seus irmãos. Ele pede para que os seus irmãos fossem avisados. Por que os seus irmãos fossem avisados? Exatamente porque ele lembrava da sua família. Ele lembrava do que estava acontecendo. E agora nunca mais ele ia poder ter aquela vida de novo. Então esse peso da consciência é muito forte. E às vezes nós não temos, quando nós pecamos, vivendo uma vida errada aqui, a gente não tem noção disso, de que isso pode acontecer, né? Mas isso acontecia e acontece até hoje. Então essas pessoas ficavam ali no seio de Abraão. Elas não podiam subir para a eternidade. Tá?
Eu não estou dizendo que quem morre hoje está ao lado de Deus lá na eternidade, já nas mansões. Isso é outro assunto. Mas que você tem, e nem eu estou dizendo também que existe purgatório, isso não existe, tá, gente? Mas só para você entender o que eu quero dizer aqui, quando Jesus ele vai morrer na cruz, agora sim, o preço do pecado ia ser pago. Agora vai cumprir o Salmo 90, de eternidade a eternidade, certo? Então, Jesus ele ia morrer pelos pecados. Jesus agora ele vira para um dos ladrões, que tem aquele diálogo todo, e ele fala assim, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele ladrão, ele ia ser o primeiro, mas que não ia mais para o seio de Abraão. Aquele ladrão, ele já ia morrer e já ia subir com Deus. Ele já ia ser direcionado para um local de eternidade. Por quê? Porque agora o preço já foi pago. Falando de eternidade, aquele anjo que foi colocado à porta já não estava mais lá. O preço foi pago. Jesus morreu por nós. Então agora aquele ladrão, ele podia entrar. E exatamente depois que Jesus morre, Jesus ele vai lá no seio de Abraão, ele vai resgatar essas pessoas e ele vai levar com ele para a eternidade. Olha que interessante. Independente de tudo que aquelas pessoas no passado fizeram, tudo, se Jesus não tivesse morrido, eles não poderiam ter alcançado a salvação. Davi, Abraão, José, né? E olha, imagine agora os feitos que essas pessoas fizeram. Jó, por exemplo, né? Jó, ele foi elogiado por Deus. Mas se Jesus não tivesse morrido, nada disso adiantaria. Hoje, às vezes, muitos evangélicos esquecem disso, muitos servos de Deus. Entendem que se você é uma pessoa boazinha, se você é uma pessoa muito caridosa, se você faz ações sociais para poder acabar com a fome, são coisas muito fortes, muito boas, quem somos nós para dizer que você não vai ter a salvação? Não, nós não somos ninguém, mas a Bíblia é. E a Bíblia fala que o único caminho, veja bem, não estou falando que é proibido, isso é cidadania fazer, você tem que fazer, mas isso não vai te levar para o céu. O único caminho que te leva para o céu, o único caminho que te dá acesso à salvação é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tá bom? E eu vou deixar o link aqui embaixo também do curso de pregadores. É um curso que chama Pregador Vocacionado. Esse curso ele vai exatamente te ensinar a fazer o que eu estou fazendo aqui, interpretação bíblica. Tá? O intuito desse curso é te ensinar a interpretar a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós temos a unção do Espírito Santo. Nós queremos pregar, por exemplo, queremos falar com a pessoa, mas a gente não consegue juntar as coisas. E a própria Bíblia nos ensina que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento, né? E hoje esse curso eu considero o melhor curso hoje para preparação de obreiros, de servos de Deus. Por quê? Porque você pode fazer ele online, tá? Você vai fazer ele pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo celular, aonde você quiser. Tá? Você pode fazer no momento que você quiser, no seu tempo livre, quanto mais tempo você quiser, você pode fazer. E outra, ele tem vários bônus com ele. E entre os bônus, tem os meus bônus pessoais que eu ofereço para você, que são os meus 2 livros que eu tenho publicado. Esses 2 livros eu vou dar ele em PDF para você, se você adquirir esse curso aqui pelo meu link, tá bom? Lembrando também que está aqui o link dessa aula, do blog, se você quiser entrar lá para poder estar lendo mais detalhado, com mais referência, você pode estar baixando lá também, tá bom? Se você gostou do vídeo, eu peço que você esteja se inscrevendo, deixando um like para a gente aí e compartilhando com seus amigos para que eles possam estar tendo acesso a esse material também. Que Deus abençoe, fique com Deus.